Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para falar de linhas poligonais, vértices e extremidades de uma linha poligonal. Eu vou começar por desenhar aqui uma série de linhas e algumas delas serão linhas poligonais e outras não. Vamos ver quais são e o porquê. Então eu começo por desenhar aqui um segmento de reta, depois vou fazer dois segmentos de reta em linha, diz que são segmentos de reta colineares. E reparem, eu vou até marcar aqui os extremos dos segmentos para percebermos que estamos a falar de dois segmentos que estão em linha. E vou fazer também aqui outras linhas constituídas por segmentos de reta, porque o segmento de reta terá muito a ver com isto da linha poligonal, vamos já perceber o porquê. Faço aqui mais uma linha, no entanto, vou também colocar aqui um exemplo de uma linha que tem uma parte curva e outra parte que é um segmento de reta. E termino aqui com um último exemplo. Bom, para facilitar aqui a comunicação à imagem do que fiz aqui neste exemplo 2, eu vou colocar pontinhos mais visíveis, salientar os extremos dos segmentos ou aqui da linha curva. E assim ficará mais simples a comunicação que vou ter aqui convosco. Não liguem para já às cores aqui destes extremos, mas estes pontos que estão salientados aqui a cores serão os extremos dos segmentos de reta ou os extremos desta curva aqui. Mais do que isso, eu vou até chamar nomes a estes extremos, precisamente para que a mensagem que quero passar seja mais fácil de chegar a esse lado, porque assim estamos a falar de pontos em concreto, em cada linha, ok? Bom, agora para sabermos quais destas linhas são linhas poligonais, eu posso adiantar que só existem aqui duas linhas poligonais, temos de conhecer a definição de linha poligonal. E qual é então a definição de linha poligonal? Linha poligonal é uma sequência de segmentos de reta, designados por lados, tais que, reparem, é uma sequência de segmentos de reta. A esses segmentos de reta podemos chamar de lados. E esses lados, ou segmentos de reta, terão de verificar estes três pontos que eu vou aqui escrever. No entanto, reparem que só com esta primeira frase que aqui está da definição, já conseguimos eliminar duas linhas que eu aqui desenhei. Quais são elas? Reparem, é uma sequência de segmentos de reta. Se é uma sequência de segmentos de reta, esta linha tem aqui uma parte curva, desde logo já não pode ser uma linha poligonal. Não pode porque tem uma parte curva e uma linha poligonal é uma sequência de segmentos de reta. Por outro lado, é uma sequência. Uma linha poligonal é uma sequência de segmentos de reta. Então, um único segmento de reta não pode ser considerado uma linha poligonal porque não é uma sequência. É um único segmento de reta. Então, não é considerado também uma linha poligonal. E agora vou escrever aqui estes dois primeiros pontos para continuarmos a eliminar aquelas que não são linhas poligonais e a perceber o porquê, ok? Então, o primeiro ponto diz: pares de lados consecutivos partilham um extremo. Quer dizer que dois lados consecutivos têm que partilhar um extremo do segmento de reta. Quando falamos aqui em extremo, estamos a falar de extremo dos segmentos de reta que constituem a linha, ok? Se a linha é constituída por segmentos de reta, cada segmento de reta desses terá dois extremos, ok? E depois também sabemos que lados que se intersetam não são colineares. Vamos começar por analisar estes dois pontos, figura a figura, para vermos. Reparem, aqui nesta figura já não respeita este segundo ponto. O primeiro respeita, não é? Pares de lados consecutivos partilham um extremo. Sim, o lado AB e o lado BC são consecutivos e partilham um extremo. Ok, respeita o primeiro ponto. Mas não respeita o segundo, que diz assim: lados que se intersetam não são colineares. É o que tem de acontecer para ser linha poligonal. No entanto, estes dois lados, o lado AB e o lado BC, intersetam-se, mas são colineares, estão em linha, são colineares, não podem ser colineares. Então, elimina logo esta opção, ok? Não podem estar em linha. Lados que se intersetam não são colineares. Aqui nesta terceira linha que eu aqui coloquei, verifica estes dois pontos. Realmente, reparem, pares de lados seguidos, o lado AB e o lado BC partilham o B. E por aí vai. E também, lados que se intersetam não são colineares, não existem aqui lados colineares. Por exemplo, o lado AB até poderia ser colinear, ser paralelo ao lado DC. Até poderia. No entanto, eles não se intersetam. Portanto, aqui poderia ser, ok? Bom, na quarta linha, verifica também estes dois pontos. Pares de lados consecutivos partilham um extremo. Sim, este lado AB com o lado BC partilha o extremo B. O lado BD com o lado DC partilha o extremo D e assim sucessivamente. E agora reparem o que é que vai acontecer aqui nesta figura. É muito importante o que eu vou dizer agora, ok?
Reparem uma coisa, se eu considerar esta figura como uma sequência do segmento de reta AD, DB, BC, CD, e eu estou a defini-la como 4 segmentos, eu iria dizer que ela não era linha poligonal. Mas eu posso definir esta sequência de segmentos, esta linha, definindo só 3 segmentos. Ou seja, eu não vou dizer que AD é um lado desta figura. Eu posso dizer que é AB. Então eu posso dizer que esta linha é constituída pelos segmentos de reta AB, BC, CD. Isto faz toda a diferença. E porquê? Reparem agora no que eu vou dizer, que é muito importante. Se eu definir esta linha com 4 elementos, com 4 segmentos de reta, ou seja, 4 lados, dizendo que é o lado AD, o lado DB, o lado BC e o lado CD, ela não é linha poligonal. Porquê? Porque desde logo o lado AD com o lado DB são colineares e não podem ser. Mas quando nos perguntam, vocês agora podem colocar a questão, então mas se me dão a linha sem definir se AD é um lado ou não? O nosso desafio é ver se é possível criar a linha de modo a que seja uma linha poligonal, ou seja, de modo a que verifique os pontos da definição da linha poligonal. Então, eu vou fazer esse exercício aqui para ver melhor. Esta linha, este segmento de reta, poderia ser definido como o segmento de reta AB. Esta linha pode ser definida como a sequência de 2 segmentos de reta, o segmento de reta AB com o segmento de reta BC. Esta linha pode ser definida como sendo o segmento de reta AB, BC, CD, DE. Esta linha pode ser definida como sendo o segmento de reta AB, BC, CD, DB. E esta linha pode ser definida como sendo uma sequência destes 3 segmentos de reta AB, BC, CD. Ora, se eu a posso definir de modo a que verifique as condições da linha poligonal, então vou defini-la assim, ok? Se eu a definisse da outra forma que disse há pouco, ela não era linha poligonal. E aqui respondo novamente à questão que vocês podem colocar. Então e se me escreverem só a linha e me perguntarem se é ou não linha poligonal, sem ter sequer letras a definir os extremos? Bom, aí é o que eu já disse há pouco. Se for possível definir a linha com segmentos de reta de forma que respeite a definição, então é a linha poligonal, ok? Bom, esta linha pode ser definida então por estes segmentos. Então agora reparem, esta linha, eu estava nesta aqui, verifica o primeiro ponto e o segundo. Verifica porque, reparem, pares de lados consecutivos partilham um extremo. Esta linha é então definida pelo segmento de reta AB, BC, CD. Então, o lado AB e o lado BC são seguidos, partilha o extremo B. O lado BC e o lado CD são seguidos, partilha o extremo C. AD não é um lado, DB não é um lado, ok? É isso que eu quero que fique claro. Lados que se intersetam não são colineares. Não. O lado AB não é colinear com o lado BC. E o lado BC não é colinear com o lado CD. Então verifique estes 2 pontos. Já este último exemplo aqui não. Porquê é que não verifica? Reparem. Eu vou defini-la também como AB, BC, DE. Porque se eu definisse aqui como sendo uma sequência do segmento AE com EB, também não podia ser porque estavam em linha. Ok, mas eu defini de outra maneira. AB, BC, DE. Mas porquê é que não é possível que isto seja uma linha poligonal? Porque ou falha o segundo ponto, se eu a definisse como AE, EB e sucessivamente, ou falha o primeiro. Porque o primeiro diz assim, pares de lados consecutivos partilham um extremo. Então reparem, o lado AB e o lado BC são consecutivos, partilham o extremo B, é verdade. Mas depois, este lado, o lado DE, não partilha o extremo com nenhum outro lado. Porque reparem, este ponto D é extremo do segmento DE, mas não é extremo do segmento BC. Então não está a ser partilhado com os outros lados, ok? O extremo. Aqui diz assim, pares de lados consecutivos partilham um extremo. Eu defini como AB, BC, DE. E o lado DE não partilha o extremo com nenhum lado, porque o ponto D não é extremo do lado BC, nem o ponto E é extremo do lado AB. Ok? Espero então que isso tenha ficado claro.
E agora, reparem, podemos então avançar para o terceiro ponto. Não há mais do que dois lados partilhando um extremo. Realmente, nós olhamos aqui para esta figura e não encontramos um extremo que seja partilhado por mais de dois lados. Aqui não, ó, o extremo C só tem dois lados a partilhá-lo. O D também, o E também, o B também. Aqui isso já não acontece. O extremo B é partilhado por três lados. Então não pode ser linha poligonal, porque não respeita esta condição. Não há mais do que dois lados partilhando um extremo. Um extremo só pode ser partilhado por dois lados no máximo. E aqui tem três. 1, 2, 3. Não pode, ok? E por isso não é linha poligonal aqui. Bom, a definição é só isto, por isso podemos concluir que esta é a linha poligonal e esta também. Reparem aqui outra coisa que eu vou falar nesta figura, que pode ficar a dúvida. Poderão estar a olhar para ela e a dizer assim, então mas o extremo D também é partilhado por três lados. Não, mentira, por causa daquilo que eu disse há pouco. O extremo D só é extremo deste lado, porque, reparem na definição que está aqui da linha. AD não é lado desta figura, ok? AD não é um segmento que define esta linha. Eu tenho os lados desta linha são o AB, o BC e o CD. E por isso, eu aqui não vou concluir que o extremo D é partilhado por este lado DC, mas não é partilhado por este lado DB, porque este lado DB nem sequer existe na figura, ok? Não é um lado. E este lado AD também não existe. Por isso, este extremo D é partilhado apenas por um único lado, que é o lado DC, ok? Porque também não é extremo do lado AB. Bom, vista a definição, então eu coloquei aqui os casos que também podem suscitar mais dúvidas, nomeadamente este, que até é bastante parecido com este, mas um deles é a linha poligonal e o outro não. Agora, vou só introduzir a definição então de vértice de uma linha poligonal e de extremidade. O que é o vértice de uma linha poligonal? São os extremos comuns a dois lados. Bom, então o extremo B é comum a dois lados, então é vértice. O C também, o D também é comum a dois lados, logo é vértice. O extremo A já não é comum a dois lados. E o E também não. Então, os vértices aqui nesta figura são o B, C e D. Neste caso, nesta linha poligonal, o C é comum a dois lados e o B também. O extremo D não é comum a dois lados. Não é um extremo comum a dois lados. Não é extremo, só extremo do segmento CD. Não é extremo do segmento AB. Por isso, os vértices aqui são só B e C. E posso então avançar para extremidades de uma linha poligonal. E extremidades de uma linha poligonal são os extremos onde se inicia e termina a linha poligonal. Então, neste caso, os extremos é o A e o E. Pode-se iniciar em A e terminar em E, ou pode iniciar em E e terminar em A. Tanto faz, ok? Aqui os extremos é o A e o D. Pode iniciar em A e terminar em D, pode iniciar em D e terminar em A. Então, os extremos são A e D. Bom, espero que tenha sido claro nesta apresentação. Fico por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até uma próxima.